Boa tarde, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de redação de hoje, certo? Quinta-feira, dia 16/7, e hoje nós vamos estudar sobre o gênero textual poema visual. Vocês já viram esse gênero textual? Vocês já leram? Vocês já encontraram em algum livro que vocês já leram? Então, esse gênero textual é diferente, esse poema, dos que nós estamos acostumados a ler. E você vai entender o porquê, tá certo? Para isso, pegue o seu livro Práticas de Produção de Texto, tá bom? Se você ainda não está com ele, pausa o vídeo. Aí você se organizar. Na página 35, nós vamos estudar a estrutura, estudar sobre o gênero poema visual. Observe que na página 35, nós temos um modelo de como é esse poema, tá certo? Vamos responder essas perguntas, primeiramente. Observe rapidamente a imagem a seguir. O que ela mostra? Nós observamos aqui o título deste poema, Chuva Poema. Um chuveiro e várias letrinhas saindo dele como se fossem a água. Você consegue compreender este poema? Você consegue entender qual é a mensagem que ele passa para nós? O poema visual é isso, ele mescla elementos verbais, que são as palavras, e elementos visuais, que são as imagens, tá certo? Esse poema, ele é de Fátima Queiroz, certo? E nesse poema nós observamos aqui, né, as letras, como se fossem águas saindo do chuveiro, né? Essas letras possivelmente vão formar palavras, tá certo? Então, o poema visual é isso. Vamos entender melhor a estrutura dele? Vamos ler aqui na página 36, você vira aí, certo? Posiciona na página 36, vamos ler o que como é a estrutura desse poema. É um gênero textual que combina palavra escrita e imagem. É um texto breve, no qual o leitor precisa prestar atenção à forma, que é tão importante quanto o conteúdo, para que possa compreender a mensagem do poema. Essa combinação entre linguagem verbal, que é a escrita, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens, muitas vezes explora lúdicos e sonoros, ou seja, explora aí desenho, e aí também os sons, certo? Além de não haver uma única forma e direção de leitura ou de interpretação. A forma como eu interpreto pode ser diferente da maneira como você interpreta esse tipo de poema, certo? Podem haver várias interpretações nesse poema, justamente por causa de suas imagens, por causa de sua ludicidade, certo? A principal característica do poema adaptados a ler poemas com estrofe, com rimas, que seguem uma estrutura, que seguem um padrão, certo? O poema visual vai seguir uma estrutura, é um poema livre. Até mesmo quando você for construir o seu, você pode usar um tema em que você goste, por exemplo, meio ambiente, e você pode ali criar o seu poema visual, mesclando imagens com palavras, certo? Porque ele não segue uma estrutura fixa ou padrão. Um poema visual pode ou não ter título. Geralmente, quando tem, o título é uma parte importante para a compreensão do poema, certo? Pode ou não, vai depender do poeta, vai depender de quem criou. E se ele tiver título, aquele título vai ajudar na interpretação desse poema, certo? Foi escrito ali não de maneira aleatória, mas foi escrito ali com estratégia para que o leitor interprete melhor aquele poema. Ele também pode ou não ter versos, e na maioria das vezes não tem. Portanto, sua forma é livre e, ao mesmo tempo, é um dos elementos essenciais do poema visual, certo? Então, o poema visual é assim, ele mescla imagens, mescla palavras, pode ou não ter título, a interpretação também é livre, a forma como eu interpreto pode ser diferente da sua ou da de seu colega,
certo? Vai ter aí vários temas, como meio ambiente, como sentimentos ou como objetos concretos, para que o poema visual seja criado a partir deles, certo? Eu quero que vocês observem alguns modelos de poema visual que eu trouxe aqui para vocês se basearem na hora de produzir o seu, tá certo? Esse primeiro poema que eu trouxe é um poema que vai aí falar sobre meio ambiente. É uma imagem que logo você percebe, a imagem de uma árvore. E essa árvore ela é formada por palavras, certo? Esse poema não tem título, mas nós conseguimos interpretar qual é a mensagem que ele passa para nós. Porque do tronco até a sua copa, ele vai falar aí sobre preservação da natureza, conservação, o oxigênio, a ecologia, reciclagem, não é? Então, esse poema visual, ele remete à ideia de preservar a natureza, preservar as árvores, que são essenciais para a nossa sobrevivência por causa do seu oxigênio, não é? Reciclar também o lixo, fazer coleta adequada, preservar não apenas as árvores, mas também a água. Observe que na copa dessa árvore tem a palavra água, tem a palavra nascentes, certo? Tem a palavra sustentabilidade, não é mesmo? Então, esse poema visual aqui, qual é o tema dele? Meio ambiente. Mesmo que não tenha título, mas eu compreendo que este poema me passa a ideia de preservação do meio ambiente, certo? Quais são as minhas atitudes que eu devo ter com o meio ambiente? Que é reciclar, que é conservar, que é preservar a vida na natureza, tá bom? Então é um dos temas aí que vocês podem pensar quando vocês forem criar o de vocês. Meio ambiente, não é? Não apenas as árvores, mas os rios, certo? Ou os animais. Também temos esse outro modelo, que eu achei bem interessante quando eu fui fazer a pesquisa, que você visualiza a xícara de um café, certo? A xícara de café. E essa xícara, as palavrinhas formam uma xícara e ao mesmo tempo me passa a mensagem. Olha só. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Aí a fumacinha em forma de palavras também, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Bem legal esse poema visual, porque a imagem de uma xícara, ao mesmo tempo mesclada com os versos em forma da fumacinha do café, do aroma que sai quando o café está quentinho, não é? E essa fumacinha aqui, em forma de versos, tem rimas. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, observe aí esse poema que mescla o visual, a xícara e a mensagem verbal sobre o café, né? Que o café é bom, que não existe nada mais gostoso, que há vários momentos aí que ele é, é muito bom, né? Na vida, tanto desta pessoa que escreveu, como também para nós, né? Então, um modelo aí que vocês podem observar também, e se vocês quiserem criar sobre algum alimento ou alguma bebida, esse é um bom modelo, tá certo? Além da xícara do café, eu achei interessante esse guarda-chuva. Esse poema tem título. O título vai ajudar você a interpretar. Ó. Um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Que objeto é este? O guarda-chuva. Aí a imagem do guarda-chuva, formado por essas palavras, aí nós interpretamos, ó. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Não sabe como o guarda-chuva funciona. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Mas ter fé é coisa de nordestino. Então, aqui, esse objeto guarda-chuva, além de mostrar que ele protege da chuva, ele também mostra, né, a situação dos nordestinos, porque em algumas regiões do Nordeste, no sertão, a chuva é muito pouca,
né? Mas mesmo assim, o nordestino tem a fé, né, de que a chuva vai chegar ali na sua região para irrigar a sua plantação, né? Dar água para o seu gado. Então, este poema visual mescla também a imagem, que é a imagem de um guarda-chuva, e a mensagem, que é sobre a chuva, ok? Esses modelos eu trouxe aqui para vocês se inspirarem, tá bom? Porque a atividade de prática de produção para você planejar o seu texto começa logo na página 36. Chegou a sua vez de criar um poema visual. Para isso, escolha um tema bem interessante, que renda muitas ideias para uma composição poética e que combine elementos visuais e verbais, isto é, forma e conteúdo. Se precisar, busque inspiração na natureza, na cidade, na tecnologia ou em outros temas que despertem seu interesse. Se você não gostou desses poemas que eu trouxe para você, vocês podem pesquisar outros poemas, tá bom? Para vocês se inspirarem, mas eu quero que você crie o seu. Não é para copiar, certo? De nenhum lugar, ou livro, ou internet. Eu quero que você crie o seu próprio poema, tá bom? Seja criativo, que eu tenho certeza que você consegue. Planejando o seu texto, você vai decidir o seu tema, ou seja, se é sobre o meio ambiente, se é sobre comida, alimentação, se é sobre um objeto ou um sentimento. Ele terá título? Qual? Se você escrever um título, o título tem que ter a ver, certo? Com a imagem, com os versos. Como você vai combinar a linguagem verbal e visual? Você tem que pensar nisso. Se você vai formar ali um objeto com aquelas palavras, ou uma árvore, ou um rio, então você tem que pensar e planejar bem. Quais serão os possíveis sentidos dos poemas? O que ele significa? Qual é a mensagem que ele passa para o leitor? Ok? Então, observe aí todos esses pontos e você vai responder esses pontos, que são os pontos da página 36 e 37. Tá bom? Tem que responder antes de você começar a produzir, porque a produção é no anexo 8, página 63, de acordo com o que você planejou. Planeje primeiro e depois é que você vai para o anexo. É possível que nessa primeira versão o poema ainda não tenha a forma final, pois é apenas um esboço. Aí, se no anexo 8 você fez o seu esboço, não ficou ainda muito legal, você pode passar a limpar uma folha do seu caderno ou uma folha de papel A4 branca, tá bom? A versão final, que é a versão onde você vai ali fazer alguns ajustes do seu poema, certo? Até mesmo passar a caneta para ficar mais visível na hora de você tirar a foto e mandar para mim, tá bom? Porque a lápis, a tia não consegue entender o que você escreveu, certo? É muito complicado eu ver ali o que você escreveu a lápis, numa foto. Então, passe a caneta, tá bom? Que colabora aí quando eu for visualizar o seu poema. Depois, você vai avaliar e fazer a versão definitiva. Observe se o seu poema combina elementos verbais e visuais, porque tem que ter, não é só verso, como esses poemas tradicionais que nós estamos acostumados. O poema visual, ele tem que ter uma imagem, ele tem que ter um símbolo, certo? Então, é obrigatório, tia? É obrigatório ter aquela imagem. Uma imagenzinha sendo formada por as palavras, a imagem de uma xícara, de uma árvore, de um coração, certo? Tem que ter imagem e palavras, tá bom? Os dois aí andam juntos no poema visual. Caso o poema tenha título, ele é uma parte importante para a sua compreensão. O título tem que ter a ver com o poema. Não adianta eu fazer um poema sobre meio ambiente e escrever o título sobre, vamos supor, sentimento, um sentimento aleatório, né? Então tem que ter a ver, tem que estar combinando. O texto permite que o leitor faça diferentes leituras e atribua novos sentidos. Esse texto que você escreveu, esse poema visual que você criou, permite que o leitor atribua vários significados, interprete de várias maneiras, tá bom? Então tem que planejar com cuidado, com paciência, pesquisar antes, se inspirar, tá certo? Não faça de qualquer jeito. Não faça um embaralhado de palavras ali. Tem que planejar o seu texto antes para ele ficar bom, tá certo? Para ele passar uma mensagem eficaz, seja de conscientização
ou seja, de sentimentos, tá bom? Então, planeje o seu texto bem planejado antes de você escrevê-lo, antes de você passar a limpo para a versão final, tá certo? Se você ainda não tiver compreendido, tiver ficado alguma dúvida, você vai me procurar, que eu vou estar lhe esclarecendo, tá bom? Aí tem essas perguntinhas aqui, ó. A avaliação foi feita por quem? Lógico que você vai me enviar a foto e eu vou avaliar o seu texto. Sugestão de aperfeiçoamento, eu vou poder dizer para você, ó, precisa melhorar nisso ou naquilo. Aí você pode até aperfeiçoá-lo, tá bom? Porque a proposta é que você passe para um outro colega para ele julgar se o seu texto está bom ou não. Mas como se nós não estamos tendo possibilidade de conversar com os colegas, fazer trabalho em dupla, então você vai fazer o seu individualmente, me enviar e eu vou lhe dar as dicas para poder aperfeiçoar o seu poema caso necessite, tá certo? Não esqueça de mandar sua foto legível para mim, tá bom? Depois que acabar o vídeo, comece logo a fazer essa atividade, tá certo? Não deixe para depois, porque se surgir dúvida, você pode me consultar, tá bom? Bons estudos aí, ótima atividade. Até a próxima aula.